Boa tarde, pessoal, tudo bem? Agora eu vou começar a tratar com vocês a respeito do ICMS, Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Da mesma forma que eu fiz com os outros impostos estaduais e também os municipais, eu vou abordar um breve resumo a respeito desse imposto e também vou tratar dos temas mais relevantes do ICMS. Vamos começar então com a regra matriz de incidência tributária. O ICMS, ele tem como critério material, um critério bastante complexo, bastante amplo. Nós temos aí o aspecto material dele sendo circular mercadorias e também serviços de transporte interestadual e intermunicipal e serviço de comunicação. No critério espacial, nós temos todo o território nacional. O ICMS é sim um imposto estadual, de competência estadual, mas pela sua própria natureza, pela natureza de sua hipótese de incidência do seu critério material, ele incide em todo o território nacional. Circula-se mercadorias e presta-se serviços de comunicação e serviços de transporte em todo o território nacional e é onde ele vai incidir. Por isso, apesar de ser um imposto estadual, ele tem aí, enquanto critério espacial, todo o território nacional. No que tange ao critério temporal, é o momento da circulação ou da prestação do serviço. No aspecto pessoal, temos como sujeito ativo os estados e também o Distrito Federal, afinal, o Distrito Federal engloba as competências estaduais e municipais. Como sujeito passivo, nós temos, enquanto contribuinte, a pessoa que pratica a operação de circulação de mercadorias, o importador e o prestador de serviço de transporte e de comunicação. Sobre a sua base de cálculo no critério quantitativo, nós temos o valor da operação de circulação de mercadorias ou da prestação de serviço e no critério quantitativo ainda, mas no que se refere às alíquotas, nós temos as alíquotas internas, que são livremente estipuladas pelos estados, gira em torno ali de 17%, 18%, e a alíquota interestadual e também, por fim, a alíquota de importação, que é de 4%. O ICMS, ele é considerado o sucessor do IVC, que era o antigo imposto de vendas e consignação. Era o imposto cumulativo, que significa dizer que era o imposto que incidia em todas as etapas e ia somando ao preço do produto conforme ele ia incidindo em cada etapa da cadeia produtiva. Então, ao final, a gente tinha uma carga tributária maior, porque ele não tinha método de compensação, de abatimento, de subtração do que foi devido na etapa anterior com o que é devido na etapa subsequente. E por esse motivo ele era denominado um imposto cumulativo. O ICMS, que é um imposto não cumulativo, vem para evitar essa distorção econômica gerada pelo IVC. O ICMS, na verdade, enquanto ICM ainda foi introduzido no nosso sistema através da emenda constitucional 18 de 65, e aí a nossa Constituição Federal trouxe o ICMS, acrescentando então ao imposto sobre circulação de mercadorias, o imposto sobre serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Ele tem, então, previsão legal no artigo 155, inciso 2 da Constituição Federal de 88, e também ele é legislado, ele é regulado pela Lei Complementar 87 de 96, que é a Lei Candir, uma lei de âmbito nacional, mas que traz aí os principais aspectos sobre o ICMS. Apesar do ICMS ser um imposto estadual, dada a sua relevância, dada o fato da sua hipótese de incidência, o seu critério espacial, né, ele incidir em todo o território nacional e sua relevância para a circulação de mercadorias, de alguns serviços aí relevantes dentro desse território nacional, por esse motivo,
perceberam que era importante existir uma lei complementar de âmbito nacional para padronizar, para tentar harmonizar as diversas legislações que surgiriam nos vários entes federados, estados e Distrito Federal, competentes para legislar sobre o ICMS. Então, a Lei Complementar 87 de 96, ela vem para tratar sobre normas gerais, aspectos gerais e manter uma harmonização sobre o ICMS, evitando aí grandes disparidades, prejuízos e guerras fiscais entre os entes federados. A sua função, a função predominante desse imposto é a função fiscal. Ele tem sim algumas características extrafiscais, mas a função predominante do ICMS é a função fiscal, a função arrecadatória. É o imposto com maior importância arrecadatória para os estados hoje. Quanto à sua hipótese de incidência, na doutrina é possível encontrar uma divisão dessa hipótese de incidência. Há doutrinadores que, a depender do critério que utiliza, divide a hipótese de incidência em 4 ou 5 ou ainda em 6 hipóteses de incidência. Eu trago aqui 4 hipóteses de incidência dentro de uma só, dentro de um imposto só. Primeiro, o imposto sobre circulação de mercadorias, e aqui em circulação de mercadorias eu estou tratando tanto das mercadorias comuns, como também coloquei aqui dentro do imposto sobre circulação de mercadorias a circulação de energia e de combustíveis. Claro, faço uma ressalva: energia, combustíveis e derivados possuem diferenças importantes da mercadoria comum. Claro que isso existe, inclusive alguns doutrinadores colocam em separado a circulação de energia e de combustíveis. Mas tendo em vista que os tribunais já em muitas situações equiparam energia e os combustíveis à mercadoria, por uma questão didática, eu coloco aqui nessa primeira hipótese de incidência, nessa primeira divisão da hipótese de incidência, que é o imposto sobre circulação de mercadorias, as mercadorias, energia e os combustíveis e derivados. Além disso, nós temos o imposto sobre circulação de mercadorias importadas. Também temos o imposto sobre serviço de transporte interestadual e intermunicipal e o imposto sobre a prestação de serviço de comunicação. No que se refere à competência e sujeito ativo, a competência para instituir, cobrar, legislar a respeito dos estados e também do Distrito Federal. Logo, o sujeito ativo para cobrar e arrecadar esse imposto também é o estado e também é o Distrito Federal. Quanto ao sujeito passivo, como eu disse, existe uma hipótese de incidência bastante complexa, bastante ampla, e a sujeição passiva, ela faz referência a essa hipótese de incidência, enquanto contribuinte, sendo contribuinte aquele que pratica o fato gerador, que realiza a hipótese de incidência, nós temos o sujeito passivo, aquele que vai praticar as várias hipóteses de incidência dentro de um único imposto, que é o ICMS. O artigo 4º da Lei Candir, artigo 4º da Lei Complementar 87 de 96, traz lá como sujeito passivo, primeiro, as pessoas que pratiquem operações relativas à circulação de mercadorias, os importadores de bens de qualquer natureza e os prestadores de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, e também os prestadores de serviços de comunicação. Quando a gente fala de circulação de mercadorias, temos aqui, enquanto circulação, trabalhando esse conceito, a mudança de titularidade jurídica do bem. Mudança de titularidade jurídica do bem. Isso significa que o bem deve, essa operação, essa circulação, significa que o bem deve partir do sujeito A
e ir para o sujeito B, mas não basta uma circulação física. Importante ressaltar que quando a gente está falando de circulação, a circulação aqui é jurídica, transferência, mudança de titularidade jurídica desse bem e não a mera circulação física. Inclusive, a súmula 166 do STJ dispõe que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, porque nesse caso nós teremos uma circulação física e não uma mudança de titularidade jurídica do bem. Ainda quando a gente está falando de circulação de mercadorias, é importante conceituar o termo mercadoria. Mercadoria significa produto mais mercância. É um produto, um bem corpóreo, uma coisa móvel destinada ao comércio. Então algo corpóreo que tem essa característica de mercância. O que é mercância? Habitualidade e volume de comércio na aquisição do bem. Existe habitualidade e volume de comércio na compra e venda desse bem. Então, é um produto, algo móvel, corpóreo, coisa móvel, destinada ao comércio, coisa móvel, destinada a essa habitualidade e volume de comércio. E aí, a energia elétrica acaba sendo, por conta de interpretação jurisprudencial, a energia elétrica é equiparada a essa coisa móvel e combustíveis líquidos e gasosos também são considerados mercadorias. Ótimo! Quando a gente fala de produto importado, a circulação de mercadorias de produtos importados, a Emenda Constitucional 33 de 2001 alterou o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9º, a linha A da Constituição Federal de 88. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9º, a linha A da Constituição. Nesse dispositivo está escrito que o ICMS incidirá sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Então, quando a gente fala de ICMS e importação, existe uma ampliação aí na sua hipótese de incidência. O tributo incide sobre mercadoria importada, mas também sobre bens importados por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto. Isso significa que quando se trata de importação, não precisa necessariamente ser uma mercadoria, não precisa necessariamente ser um produto importado com esse volume e essa habitualidade de comércio. Basta, nesse caso, que ocorra essa importação dessa coisa móvel, ocorra, então, que essa coisa móvel seja importada, que vai ter a incidência do ICMS, ainda que essa coisa móvel não tenha o caráter de mercância, ou seja, não seja mercadoria propriamente dita, e ainda que a pessoa que está importando, pessoa física ou jurídica, não seja contribuinte habitual do imposto. Ainda assim, incide o ICMS importação. Nós temos aí na base de cálculo, nessa circulação de mercadoria, quando se tratar de uma mercadoria nacional, né, uma circulação interna aí, nós temos como base de cálculo o valor da operação em se tratando dessa circulação de mercadorias propriamente dita. Quando se trata desse bem importado, dessa mercadoria importada, a base de cálculo vai ser o valor da mercadoria ou do bem importado, constante em documento de importação, claro que convertido já em moeda nacional, e somado a esse valor, o IPI, o IOF, o Imposto de Importação e outras despesas aduaneiras. Então, além do valor da mercadoria já convertido, ou do bem, né, já convertido em moeda nacional, soma a essa base de cálculo o IPI, o IOF, o Imposto de Importação e as despesas aduaneiras. Quando a gente fala do ICMS importação propriamente dito,
O artigo 12, inciso 10 da Lei Complementar 87 de 96 prevê que lei estadual pode exigir o ICMS no momento do desembaraço aduaneiro da mercadoria importada do exterior. A lei Candir, então, fala que a lei estadual pode exigir o ICMS já no momento do desembaraço aduaneiro dessa mercadoria importada do exterior. O STF, inclusive, em súmula vinculante 48, trata que na entrada de mercadoria importada do exterior é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Então, o STF vem reforçando essa previsão da Lei Candir, dispondo, estabelecendo que na entrada da mercadoria importada do exterior é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Agora, uma observação: o ICMS, ele é do estado onde localiza o estabelecimento do destinatário da mercadoria ou serviço. Lembrem-se, no próprio dispositivo da Constituição, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, a linha A, está disposto que o ICMS importação incide sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, e agora o ponto que nos importa aqui, cabendo o imposto ao estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. Então, o imposto ele é devido para o estado onde está situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, do bem ou do serviço. Por isso que eu faço essa ressalva. O ICMS, ele é do estado onde localiza o estabelecimento do destinatário da mercadoria ou serviço e não do estado onde existe essa entrada, onde ocorre essa importação dessa mercadoria ou a entrada desse serviço, porque senão beneficiaria aí os estados que têm fronteiras, que fazem limites aí, tanto com outros estados como também com o mar, que tem saída para o mar. Então, para evitar esse tipo de benefício, para esses estados, nós temos essa previsão. O ICMS importação é devido ao estado onde localiza o estabelecimento do destinatário da mercadoria ou serviço, e ele pode já ser cobrado na ocasião do desembaraço aduaneiro. Ótimo, eu vou parar por aqui. A segunda parte eu inicio logo em seguida. Eu vou começar tratando sobre o princípio da não cumulatividade. Até daqui a pouco, pessoal.